O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mucchiuti, da área de Língua Espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp. A Guerra do Paraguai ocorreu entre os anos de 1864 e 1870. Todas as partes da guerra achavam que o evento seria muito curto, mas na verdade ele se prolongou por 6 longos anos e arrasou com a economia de todos os países envolvidos. Aqui no Brasil, nós chamamos de Guerra do Paraguai, como se a culpa fosse toda do Paraguai. Na Argentina e no Uruguai, eles chamam de Guerra da Tríplice Aliança, se referindo ao conluio, aliança feita entre Brasil, Uruguai e Argentina. E no Paraguai eles chamam de a Grande Guerra, justamente porque essa foi uma guerra que acabou destruindo, de fato, o Paraguai. O que fica para nós? O que fica para nós é a importância das narrativas históricas. Durante muito tempo, nós só falamos da Guerra do Paraguai, como se tudo tivesse sido provocado e motivado pelo próprio Paraguai. Já da parte do Paraguai, a narrativa histórica é totalmente distinta. Solano Lopes tem se transformado num grande líder, num grande herói nacional, num grande justiçado, e o Brasil, por sua parte, é entendida no Paraguai como um grande invasor imperialista. É muito importante a gente pensar nisso, como todo conflito, toda circunstância histórica gera muitas narrativas e, sobretudo, gera um embate entre memória e história, né? Ou seja, entre uma história mais preocupada com os dados, né? Com a aferição dos documentos, e a memória que é sempre subjetiva e que ela sempre constrói um discurso de nacionalidade. Nos dias de hoje, a Grande Guerra é um elemento fundamental para a construção da identidade paraguaia. Bom, sem sombra de dúvidas, as palavras da professora e historiadora Lília Schwartz reforçam a importância que adquire a construção de narrativas históricas. E é sempre preciso ter isso presente. É mesmo, né? Principalmente quando se refere ao embate, né? Quer dizer, ao conflito, né? Entre memória e história. Ou seja, o conflito entre o que consta em documentos e subjetividade de algumas narrativas. Pois é, né, Franceline? Já me veio aqui à memória um dos romances do escritor paraguaio João Basto, El Supremo, que justamente contempla esse paradigma, viu? Mas nós não vamos nos adiantar, né? Nem sempre as fronteiras inspiram amizades e boas relações, não é mesmo? Nossa, o México que eu diga, né? Pois é, Renata, mas antes de seguir, vamos dar o nosso Bienvenidos al Merienda. Bem-vindos à merienda. Bem-vindos à merienda. Agora sim, no episódio de hoje, vamos nos manter na tríplice fronteira de hoje, que é o Brasil, o Paraguai e a Bolívia. E esse é o espaço onde mais houve guerra na América do Sul. Gente do céu. Pois é, e pensar que muita gente diz que o Brasil é um país pacífico. Mas voltemos a lembrar, né, que o Brasil participou da Guerra do Paraguai, ou Cisplatina, ou Tríplice Aliança, que durou cerca de 5 longos anos e causou a perda de cerca de 60 mil brasileiros. E cerca de 600 mil paraguaios. Gente, não é pouca gente não, principalmente se a gente pensar que nós estamos falando aí no século XIX, ou seja, foi praticamente toda a população masculina e jovem, ela foi dizimada. De fato, um cálculo realizado pelos aliados depois do término da guerra, em 1870, chegou ao seguinte levantamento de sobreviventes. As mulheres eram 106.254, as crianças eram 86.259 e os homens eram 28.746.
Ou seja, um total estarrecedor de apenas 221.079 habitantes sobreviventes, de cerca de 1 milhão de habitantes, se estimava antes da guerra. Exato, né? Os números são assustadores. Tremendamente assustadores se a gente pensar em termos de uma nação, né? Aliás, um dos romances, esses daí que eu estava falando, de Olho Supremo, ele narra justamente esse contexto anterior à guerra. E, sem lugar a dúvidas, né, o idioma e a cultura guarani foi um elemento de coesão e identidade que ajudou a que não desaparecesse o povo paraguaio, né, como tal, como nação. Mas 60 anos depois, eis que surge outra guerra. Pelo amor de Deus, e desta vez foi com os vizinhos do norte, ou seja, com a Bolívia. Sim, outra grande contenda foi entre o Paraguai e a Bolívia, a chamada Guerra do Chaco, que ocorreu entre 1932 e 1935. Mas, diferentemente, né, do que possa se pensar, foi o Paraguai que ganhou. Aliás, o estádio Defensores do Chaco, de Asunción, é uma homenagem aos soldados que participaram dessa guerra. E eu fico aqui pensando, sabe, gente, que o Paraguai é um país de povo guerreiro, porque vamos lá, né, ao ler sobre essas duas atuações, essas duas contendas aí, em um curto espaço de tempo, né? Pois é, e isso tem muito a ver com o povo guarani, né? Historicamente presente na época pré-colonialista e também na resistência guaranítica durante a colonização. Mas falar em Chaco é falar em Pantanal, né? E essa é a marca dessa região. É isso aí. Então vamos falar um pouco dessa cultura chaquenha ou pantaneira dessa fronteira? Vamos. Bom, a fronteira brasileira, né, com estes dois países ocorre no município de Corumbá e tem 385,7 quilômetros de fronteira com a Bolívia e 152,2 quilômetros com o Paraguai. Nossa, não é uma fronteira nada pequena, né? Nada pequena mesmo, né? E além de ser molhada, ela também é seca, né? E, por assim dizer, é um recorte geográfico que se encontra no rio, na Bileque e no Rio Paraguai. E sua ponta mais ao sul tem os limites setentrionais com uma lagoa, olha que interessante, que é a Lagoa Uberaba. E como pode se imaginar, né, neste longo traçado territorial, a população é bastante escassa dos dois lados, onde se destacam apenas pequenos povoados do lado paraguaio, margeando o Rio Paraguai. Dentre eles estão Puerto Leda, Puerto Lídia e Bahia Negra. A paisagem é dominada pelas terras úmidas do Pantanal e do Chaco, e também pela área seca, que se estende ao longo da linha, onde predomina a atividade pecuária. Predomina e invade, né, Renata? Sim, porque as questões sobre a terra são iguais nessa região, independentemente de nação. E vimos cenas chocantes, né, de devastação do Pantanal em 2020. Nunca poderíamos imaginar que uma região úmida pudesse pegar fogo daquela forma. Pois é, né? E ainda culparem os povos originários pelo incêndio, né? O povo guarani ali, que vive nessa região há séculos, né? Sim, é a questão da construção de narrativas, né? Que a gente falou no início desse episódio. A diversidade cultural no Pantanal e do Chaco é tão rica quanto ambiental. E são diferentes povos, né? Costumes e culturas que há séculos vivem em harmonia. Vamos repetir, vivem em harmonia com o meio ambiente. Sim, os conhecimentos, as práticas desenvolvidas demonstram que é possível utilizar o recurso natural sem destruir. Sim, né? No Pantanal brasileiro temos o povo Cariuê, remanescente da nação Guaicurú, conhecidos por serem guerreiros e excelentes cavaleiros. Aliás, é muito interessante porque eles migraram para o território brasileiro, né? Que ali não existia, né? Para eles não havia a noção do que era brasileiro, do que era paraguaio, boliviano, porque para eles era um território onde eles iam e vinham, né? Mas eles acabaram migrando para o território brasileiro, do estado do Mato Grosso do Sul e Goiás, fugindo da colonização do norte do Paraguai, né? Dos espanhóis. Olha só.
E ainda reza a lenda, né? Reza a lenda, vamos lá. A tradição oral desse povo, que é menos lenda do que as nossas, diz que na Guerra do Paraguai, esse povo escolheu lutar pelo Brasil, e segundo essa tradição, por causa disso, eles tiveram suas terras reconhecidas por Dom Pedro II, ou antes, né, por Antônio Pedro Álvares de Barros, que era então presidente do Mato Grosso no fim do século XIX. Bom, uma coisa é certa. A reserva indígena Cadiuel é a maior do Mato Grosso do Sul e faz fronteira com o Paraguai. E é por essa razão, acredito eu, né, que sofre muito ataque, não é não, gente? Pode ser mesmo. Porque, afinal de contas, é uma região bastante visada, né, meninas? Tanto principalmente pelo agronegócio, né? Ela está bem na fronteira agora de expansão, né? Apesar que essa fronteira eles já estão subindo, mas ainda tem muita disputa ali, né? Então, e pela cultura guerreira desse povo, a habilidade na montaria, porque eles são conhecidos como os povos indígenas cavaleiros, né? E o amplo domínio conhecimento sobre o Chaco e o Pantanal foi decisivo lá em tempos passados na Guerra do Paraguai. E por esta razão, há uma rica tradição oral sobre esse evento histórico. Até hoje eles cantam feitos em suas celebrações, né? Isso é bem interessante. Sim, o Rio Paraguai, por exemplo, né, segundo eles, teria se tornado um verdadeiro mar de sangue paraguaio. E o Brasil teria perdido o território que compreende atualmente o Mato Grosso do Sul, se não fosse a aliança feita com os povos indígenas. Isso seguramente, né? Inclusive, o professor Dr. Fábio Luiz Barbosa dos Santos afirma que essa guerra é o núcleo da narrativa fundacional do Exército Brasileiro. E a partir dessa vitória, que vamos encontrar marcas, registros geográficos e a criação de figuras heróicas presentes até os dias de hoje, como é o caso do Duque de Caxias. Que foi considerado, né, ele é o ícone do Exército Brasileiro, né, ele é o patrono. Aliás, quem não conhece uma rua ou avenida com o nome de Voluntários da Pátria? Ou Cerro Corá, não é mesmo? Uhum. E além dessas referências, a presença de brasileiros, Chaco, Pantanal, levou a que fossem conhecidos como brasiguaios no Paraguai. Título este vinculado especialmente aos produtores de soja e gado. E outra situação é o da expressão cultural, que surge no entorno dessa biogeografia. É, no mínimo, curiosa essa tendência colonialista, ainda presente. Que, em lugar de dar espaço para os povos originários, o que se nota, conforme nos relata a pesquisa do professor Marcos Antônio Bessa Oliveira, que é da UEMS, é o privilégio, a cultura do agronegócio. Em suas palavras, as culturas bovinas. Pois é, né? Em lugar de se divulgar essa cultura desse povo originário, né, o que predomina é essa cultura, né, esse culto ao agronegócio. Dizem por aí, o agro é pop. Mas a gente sabe, né, formas de resistência, resiliência, porque as interações fronteiriças de Corumbá são intensas, e a proximidade geográfica aliada às características também urbanas, né, dessa localidade, geram relações historicamente construídas entre também brasileiros e bolivianos, não só paraguaios, que no local permite algumas interações bem interessantes dessa sociedade aí em efervescência, né, Renata? Sim. Tem algo marcante do desenho das urbes hispano-americanas, está presente em Corumbá. A cidade possui traçado na forma de um tabuleiro de xadrez, com as suas ruas e avenidas consideravelmente largas, especialmente na posição central. Opa, já vamos chamar a atenção do ouvinte para a leitura da obra de Ángel Rama, La Ciudad Letrada, né, que seria a cidade letrada, facilmente encontrada na internet, que traça exatamente o perfil cultural da colônia e sua transculturação através da construção física, mental e cultural das cidades latino-americanas. É bem interessante, muito recomendável essa obra mesmo, viu, Franceline? Porque, lembrando que Corumbá foi fundada ainda no século XVIII para servir de entreposto comercial e garantir a ocupação
dessa parte da fronteira. E ela segue um traçado, né, bem interessante, que é típico das cidades hispano-americanas e não portuguesas. E ela foi destruída durante a Guerra do Paraguai, a Grande Guerra, né, que foi entre 1864 e 1870. E houve, posteriormente, uma rearticulação das funções urbanas dessa localidade, né, porque o Brasil sai vitorioso, e aí as funções também comerciais do porto principal, como referência para embarque e desembarque das mercadorias. E é muito interessante essa noção geográfica, essa reconstrução nos moldes de uma cidade hispano-americana, né, que é esse traçado. Muito interessante ler esse livro, né? É interessante também que essa reconstrução ela foi feita com a geografia humana local, ou seja, a partir dos povos de fronteira. E como a gente já viu, com especial interesse comercial e agropecuário dos colonos brasileiros. E é na década de 1950, com a chegada da Estrada de Ferro, né? Quem nunca ouviu falar do Trem da Morte? Puxa, agora você puxou isso daí na memória, o Trem da Morte, gente do céu, muito legal. Bom, é um trajeto, né, que começava, se não me engano, em Bauru, e ia até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Muito da cultura do país vizinho foi incrementada, né? As cidades da fronteira brasileira. Pois é, eu quando era adolescente eu queria muito viajar, sair de Bauru, ir lá para a fronteira e cruzar aí com o Trem da Morte, claro, né? Desde Porto Quijano até Santa Cruz de la Sierra, no centro da Bolívia, alavancou, né, essa presença do trem aí, né? A migração de bolivianos para Corumbá. Pois é, né? E o que aponta em seus trabalhos o geógrafo Edgar Aparecido da Costa, né, professor da UFMS, em seus estudos, que essa fronteira apresenta inúmeras trocas de experiências que se aliam a outras, como a forma de lidar com atividades comerciais, as festividades, a alimentação, a música, né? É muito interessante essa geografia humana, porque vivendo nesses contextos, né, dessas cidades aí que são um quebra-cabeça, bem curioso ver como é que funciona, né, porque entre um e outro, né, se procura vender, se procura participar. Bom, claro que os bolivianos vão tentar produzir e conservar sua cultura, né, vendendo para seus próprios paisanos que vivem aí, como comidas típicas da Bolívia, como a saltenha, aquelas empanadas maravilhosas assadas, pamonha assada, que já cai no gosto aqui do brasileiro, porque tem a ver, né, que a gente tem também. Gelatina, eles chamam de gelatina de pata, que é o mocotó, né? O mocotinche, que é um suco de pêssego seco, bem docinho, e a chicha deles, que não é feita de milho, mas é a base de amendoim. Olha que interessante, né? Ou seja, que é do povo guarani, a chicha é feita de amendoim, enquanto a chicha dos descendentes dos incas é feita de milho. Tá dando uma fome essa parte. Essa parte da fome, né? Tem uma outra coisa que é interessante também, que é o cunhapé. Ah, que eles vendem no trem e eles vendem em ônibus, então na rua. É muito comum o cunhapé, que é como se fosse um pão de queijo, né? Ele sim. Também é o da massa da mandioca, né? Isso que eu ia falar, né? Que é que outra os cultura espanhóis própria. também é mais ligado no milho, né? Exato. E lá é o mesmo pãozinho de mandioca, parecido com pão de queijo cunhapé. Né? Exato. Que mais para cima eles vão chamar de tipa, né? Isso. Exato. Vai chegando, ele é mais molinho que a tipa, mas ele vai chegando, ele chega perto, assim, parecido. É uma delícia também. Uma delícia. E sobre os costumes incorporados em Corumbá, né, esses migrantes bolivianos apontam que aprenderam a tomar o tereré, na verdade, coisa que na Bolívia não se tem costume. Pois é, porque na Bolívia faz frio, né? Eles sobem lá em cima, né? E o tereré é tomado frio, né? Não tem esse costume. Outra questão bem interessante é que os bolivianos reclamam dos programas de televisão aberta no Brasil, né? Criticam que são poucos ou nada educativos ou informativos. Isso eles têm razão, né, gente? Né? Mas tem um costume que eles acabaram adquirindo, que foi o de se sentar na porta de casa para conversar. Esta prática é muito comum entre os corumbaenses, gente.
Essa coisa cidade do interior de sentar na porta para levar um proseado, né? Melhor costume. Tem uma outra diferença também, que é apontada pelos bolivianos, que é entre as feiras, que são realizadas em Corumbá e na Bolívia. Em Ramada, que é o nome de uma feira em Santa Cruz, a feira dura o dia inteiro, enquanto no Brasil a gente sabe, a feira é só de manhã. Lá é o dia inteiro. Lá é o dia inteiro, né? Isso é muito bom por causa das crianças, né? Que podem ir na escola, diferentemente na Bolívia, que a criança começa a trabalhar cedo e aí ele não tem espaço para educação, né? Interessante, né? E muitas mulheres bolivianas, nessas feiras, né, mantêm os vestuários típicos de sua região de origem. Isso é muito interessante, né? As coisas, porque ressaltam uma maneira de se comunicar que vai além da língua, né? É uma linguagem cultural da presença física e também vai além dos traços étnicos, aliás, desculpe. Sim, e claro, né, não poderia faltar a referência às comemorações religiosas, né? Em especial as do dia de Nossa Senhora de Guadalupe, com novenas, comidas e danças típicas. E também, né, como se trata de um povo festeiro, e a fronteira é um lugar ideal para a prática de festeira, todos aprenderam a gostar da festa de São João. Quem não gosta? Pelo amor quem não de gosta Deus, né? Porque é comida e dança, né? E olha que curioso, né? A tradição é a de descer este santo, o São João, né? Com o andador no dia 24 de junho para se banhar no Rio Paraguai. Olha que interessante, banhar a estátua, ou seja, que eles conservaram essa tradição indígena do banho até no santo, gente. Nossa. E bom, né? Como a gente já está chegando ao final, né, desse episódio, né, do Merienda, vamos reforçar então aqui algumas sugestões e colocar outras, né, para que quem quiser continuar se alimentando da cultura tão instigante essa tríplice fronteira, né, possa continuar. Legal. Eu reforço então o romance Yo el Supremo, de Roa Bastos, que trata-se de um romance que se inscreve no gênero narrativa sobre ditadores. Sim, isso mesmo, Renata. Muitos outros romances têm essa característica, né, de narrativa sobre ditadores na América Latina, como é o caso do El Otoño del Patriarca, do García Márquez, e inclusive o último do Vargas Llosa, Tiempos Recios. Sim, mas esse romance do paraguaio Augusto Roa Bastos continua sendo muito atual, que versa sobre o poder versus o indivíduo, sobre a supremacia do discurso, sobre a realidade histórica, o que comentávamos a partir das salas da historiadora Lia Schwartz. Isso é muito verdade, né? Olha, atualíssimo, Roa Bastos, indicadíssimo. Eu vou indicar algo inusitado, né? Um livro feito em papelão pelo jornalista Nelson Urt sobre a sua experiência de viajar, né, de São Paulo a Corumbá de trem no ano de 1985. Olha só. Né? Tomou aí o trem da morte, né, até a Bolívia. E sua experiência, né, em refazer esse percurso 35 anos depois com o seu filho. Vale super a pena, gente. Vale super a pena mesmo, porque é uma experiência antropológica e histórica, né? 35 anos depois você avalia toda essa mistureba que deu ali e continua dando. Eu adoro essas histórias reais, e esse livro descortina, né, muito as metamorfoses que acompanham a fronteira Brasil-Bolívia, Paraguai nessas últimas 4 décadas. Bom, gente, eu vou indicar o podcast Pulso Latino, né? É um conteúdo extremamente plural, qualificado, produzido por um seletivo número de professores e pesquisadores nacionais e estrangeiros, e é de fácil acesso, gratuito, né? Em várias plataformas aí, inclusive no site Pulso Latino, e trabalha diversos temas e problemáticas presentes nos países hermanos e no Brasil também. Olha só, já que a gente está falando de pluralidade, né?
dar outra dica aqui, que é para ouvir a nossa playlist, né? Opa! Muito boa! Nela a gente vai ouvir a polca paraguaia, ou também conhecida como dança paraguaia. E existem vários gêneros, né, que representam muitos aspectos da identidade cultural, não apenas do Paraguai, mas também das regiões do Mato Grosso do Sul. E da Bolívia também. Sim. Outra sugestão também é o documentário 100% boliviano, Mano. É um tipo de produção visual que ajuda a quebrar os estereótipos sobre a presença dessa comunidade em terras tupiniquins. Perfeito, e nós estamos aqui justamente para quebrar, romper esse estereótipo, porque sempre que a gente fala em fronteira, fala em contrabando, né, ilegal, e não fala desse contrabando legal, bacana, de cultura, né, de povos, de gente, de vida, de alegria. Estamos aqui para isso também, né, assim que a gente convida todos para participar e ouvir a nossa playlist, não é, pessoal? Sim, com certeza. E hasta o próximo merienda. Tchau, tchau. Até mais. Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilt. Realização, Rádio Unicamp.